Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. E hoje a gente está bem em frente à estação ferroviária de Goiânia, a antiga estação ferroviária. Olha tanto que ela é bonita. Essa estação, ela está no coração do setor central de Goiânia. Está ali na Avenida Goiás na Independência com a Avenida Goiás. Bom, ali é onde se ergue um dos símbolos mais charmosos, representativos da nossa história, da história urbana e ferroviária da nossa capital. Ela foi inaugurada na metade do século XX e testemunhou um período em que as ferrovias desempenharam assim, um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social e territorial de Goiás. Marcou assim a chegada definitiva da modernidade no interior brasileiro. Essa estação ela foi oficialmente, assim, no ano certo, inaugurada em 1950, ainda quando a cidade se consolidava como capital de Goiás. Embora algumas fontes citem que a inauguração plena mesmo do funcionamento ocorreu no dia 11 de novembro de 52, com a chegada das composições ao local. Bom, sua construção ela fazia parte de um projeto assim, mais amplo de expansão da malha ferroviária que ligava Goiânia a outras cidades do estado, especialmente Leopoldo de Bulhões, que fica localizado cerca de 95 km mais ou menos da capital. Essa linha ela foi parte assim, da chamada Estrada de Ferro Goiás, criativa, né? Que transportava tanto cargas quanto passageiros, que contribuiu bastante para a integração regional e o estímulo também ao comércio e à mobilidade das pessoas daquela época, né? Essa arquitetura ela é um dos seus maiores atrativos, porque testemunha o estilo Art Deco ou Art Deco, característica marcante do patrimônio arquitetônico de Goiânia. Quase tudo aqui é assim. Teatro, o Rio Vermelho, enfim, a Praça Cívica, o Palácio das Esmeraldas, tudo é no Art Deco. Eu tenho dificuldade com essa palavra, não sei exatamente como se pronuncia. Enfim, e o edifício com suas linhas retas, traço geométrico, ele tem um equilíbrio assim, elegante e formal. Ele simboliza a aspiração à modernidade, que foi o que norteou a construção da nossa capital no geral. Dentro do pavimento tem 2 afrescos pintados por Frei Nazareno Confalone, que foi um dos principais artistas que introduziu o modernismo no cenário artístico de Goiás. E também o prédio possui detalhes arquitetônicos, ornamentações que até enriquecem a sua estética e reforça a importância como exemplar do movimento Art Deco na região. E não é à toa que o imóvel ele compõe o acervo arquitetônico e urbanístico Art Deco de Goiânia, que foi um conjunto reconhecido e protegido nacionalmente. Bom, durante cerca de 30 anos, de 50 até 80, a estação foi um ponto estratégico para o transporte de cargas e passageiros de Goiás. Os trens que partiam dali não apenas ligavam a capital a outras localidades, mas também favorecia a circulação de bens agrícolas, mercadorias, matéria-prima e trabalhadores mesmo, que contribuíram diretamente para a economia local. Bom, e um dos símbolos mais lembrados dessa época é a célebre locomotiva a vapor número 11, carinhosamente conhecida como Maria Fumaça aqui por nós goianos. Essa máquina ficou famosa por ser uma das primeiras locomotivas a vapor em operação na Estrada de Ferro Goiás e pela sua importância nos transportes do estado no período do auge ferroviário, né? A estação não era apenas assim, um lugar de embarque e desembarque, não. Ele era um ponto de encontro, de chegada, partida, despedidas e reencontros. Um cenário comum para as histórias humanas daquela época que fizeram parte da vida de muitas famílias goianas. Bom, veio o declínio depois, que a partir da década de 70, com a ampliação da malha rodoviária aqui no Brasil, o predomínio dos transportes de caminhões, carros, muitas linhas ferroviárias perderam a função primordial. No caso de Goiânia, isso refletiu na desativação desse ramal ferroviário urbano e na transferência do pátio ferroviário para áreas fora do centro, especialmente para o Senador Canedo. Com o fim desses serviços regulares de trem, de passageiros e de cargas urbanas, o prédio da estação deixou de cumprir a função dele original. Os seus trilhos foram retirados em muitos trechos e a própria praça ao redor se transformou ao longo dos anos
incorporou feiras, vias urbanas, praças e equipamentos urbanos modernos também, como o repositório da UFG, por exemplo. Durante um tempo, a estação chegou a passar por diferentes usos, incluindo espaços para atividades culturais e até um restaurante no passado, adaptando-se, né, às necessidades conforme a cidade crescia. Teve seu tombamento e preservação, que foi reconhecido seu valor histórico, e arquitetônico e cultural. Foi, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, isso, o IPHAN. Desde os anos 2000 ali, protege como patrimônio histórico do Brasil, a nossa querida antiga estação. Esse tombamento assegurou a preservação da estrutura original, incluindo os detalhes arquitetônicos, artísticos, impediu que fosse demolida ou descaracterizada de alguma forma, né, com o crescimento urbano. Houve uma restauração completa e outra nova função cultural foi dada a ela, porque nos últimos anos a antiga estação passou por um processo de restauração e revitalização que devolveu parte do seu esplendor original e a arquitetura e as obras da arte do seu interior. Foi entre 2017 e 2019. Foi nessa época que o IPHAN e a prefeitura recuperou o relógio da torre, reconstruiu os azulejos da fachada, restaurou os afrescos do Frei Confalone. Teve a restauração integral da locomotiva também, da Maria Fumaça. Então foi investidos ali cerca de 5 milhões e 870 mil para requalificar não apenas o prédio histórico, mas também a área em volta, que foi a praça com paisagismo, a pavimentação, o mobiliário urbano e até a iluminação também. Então hoje lá é um lugar público, um espaço agradável e culturalmente significativo também. Após a recuperação dessa antiga estação, deixou de servir apenas de um monumento histórico, passou a abrigar atividades culturais também e educativas, como o próprio Museu Frei Confalone, que guarda um acervo permanente de obras, documentos e informações sobre a arte e a história de Goiás. O museu, com entrada gratuita e a programação é diversificada, ele oferece ao público a chance de conhecer mais sobre o percurso artístico do Frei, a trajetória urbanística da cidade e o contexto das ferrovias na história local. As exposições também têm itinerantes, acervos temáticos e uma biblioteca especializada também faz parte da programação cultural que hoje pulsa ali no espaço. Além da própria Maria Fumaça, que está lá, tem outras histórias e curiosidades. Os afrescos feitos em areia são painéis modernos internos feitos pelo próprio Frei, que utilizaram a areia como um elemento técnico, que na época era algo bastante inovador no estado de Goiás. Obviamente porque aqui não tem praia. E a Praça do Trabalhador, que está ali também. A estação está dentro da Praça do Trabalhador, que é um espaço maior. Esse nome envolve a estação, tem forte relação com a presença da ferrovia, né, que simboliza o esforço da classe trabalhadora que construiu e manteve em operação os trens por décadas. E o local ali, por estar próximo a vias importantes da cidade, como a Avenida Goiás, que é uma das principais artérias de Goiânia, transformou num ponto de cruzamento de histórias pessoais e coletivas ao longo do tempo. Hoje, a antiga estação, ela não é apenas um prédio preservado, ela também se tornou um símbolo da identidade, lembrando a população e aos visitantes sobre como as ferrovias contribuíram para moldar a vida urbana e cultural, né, de muitas cidades brasileiras. Seu uso atual como centro cultural e museu reforça a importância de conectar o passado ao presente, garantindo que as histórias do transporte ferroviário, também do desenvolvimento regional, continuem sendo contadas, que é muito importante o povo ter conexão com o seu passado, né, e nunca esquecer dele. Então, o edifício assim se mantém vivo na memória da cidade, celebrando o encontro entre arquitetura histórica, arte, cultura e cidadania. Lembrando, né, que os trilhos que um dia cortaram Goiás deixaram marcas que vão muito além dos caminhos de ferro. Legal, né? E a gente que passa ali quase todo dia, como eu, por exemplo, às vezes nem dá muito aquele valor importante que ele tem, né? Se você for saber por trás como que é, são histórias assim, ricas, que hoje a gente tá como a gente é hoje graças a isso aí também. Tem várias. Na sua cidade tem também. Procure saber sobre a sua cidade. Sobre o que você... como que chegou até onde você vê hoje, o que você vê. Teve toda uma história, pessoas que trabalharam muito para o desenvolvimento. Enfim, é muito interessante. Eu gosto muito dessa estação. Acho que tem um carinho muito grande. Enfim, a minha cidade em geral, eu amo muito Goiânia.
e procuro muito valorizar o que a gente tem de melhor. Se você gostou desse vídeo, então, peço que você deixe seu joinha, compartilha, se inscreva se você não for inscrito, isso ajuda bastante a gente, isso é o que mantém a gente vivo, continuando, que motiva a gente, tá bom? Tá vendo essa parte azul aí, essas tendas? Isso daí é a Feira Hippie, a maior feira aberta da América Latina, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre ela. E mais ali do lado, à frente, aquele galpão enorme lá, é a rodoviária de Goiânia. Feira Hippie aí para vocês verem. Então é isso, meus amigos. Quero agradecer muito você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Desejo a você e sua família que Deus abençoe ricamente. E como eu sempre desejo no final de cada vídeo, até o próximo vídeo e tudo de bom!